E aí, pessoal? Prontos para mais um mergulho profundo? Hoje a gente vai até o reino de Renedon, um lugarzinho charmoso, mas que está enfrentando uma doença sinistra e a figura misteriosa do vilão. É isso aí. Vamos desvendar a assistente do vilão e a relação da Eve com Tristan, o homem por trás da máscara. A gente tem uns trechos do primeiro livro aqui, e olha, a premissa é bem original. Uma moça comum que por acaso vira assistente pessoal do cara mais temido do reino. E a Eve não tá nos seus melhores dias. Desempregada, pé e doente, responsabilidade pela irmã mais nova, a Lissa. Ela se agarra a qualquer chance de ajudar a família. É nesse cenário que a Floresta das Nogueiras, antes tranquila, mas agora dominada pelo medo do vilão, se torna a única saída para ela. Falando no vilão, você não acha esse nome meio exagerado? Ah, com certeza. A própria Eve zoa disso no começo, achando que ele podia ter um apelido menos dramático. Mas essa primeira impressão, baseada em boatos, são rapidinho quando ela conhece ele de verdade. Que encontro, hein? Eve buscando paz na floresta, a água do rio ficando vermelha do nada e, de repente, capturada pelos capangas do vilão. Mas o que mais me surpreendeu foi a atitude do próprio vilão. Ele protege a Eve de um jeito inesperado. Sinal de que ele não é só aquele cara cruel que todo mundo pensa. E aí a aventura começa pra valer. Eve vira assistente pessoal do vilão, que significa organizar planos malignos papelados, manchado de sangue. E até cadáver na mesa do escritório, imagina. É muita coisa pra uma pessoa só. E a Eve, com aquela personalidade solar dela, tendo que lidar com tudo isso, é hilário. Total. E ela ainda tem que esconder tudo da família. Uma luta constante entre quem ela é e o papel que precisa fazer. E aí surge o misterioso Tristan. Do nada, o vilão revela seu nome verdadeiro pra Lissa, irmã da Eve. Sério. E a Ivy, que trabalha com ele todo dia, fica sem saber de nada. Pois é, ele solta essa bomba pra uma criança e não pra ela. Essa atitude meio sem noção mostra bem a dinâmica entre eles, né? Parece que o Tristan por trás da máscara não entende muito bem os sentimentos da Eve. Ele parece meio desligado nesse aspecto. Mas enquanto isso, a coisa complica. O conflito com o Benedict aumenta com cargas interceptadas e a suspeita de um traidor na organização do vilão. E a Eve, sempre esperta, se envolve na busca pelo traidor, mostrando que ela é muito mais do que uma simples assistente. Ela é inteligente, observadora, essencial para desvendar os mistérios da morada do massacre e o quartel-general do vilão. Que, aliás, é um nome bem irônico para um cara que se intitula o vilão, né? Totalmente. E esse nome pomposo contrasta com a simplicidade do nome que ele revela, quase sem querer. É como se ele, sem perceber, estivesse mostrando suas fraquezas para quem menos oferece perigo. Interessante essa sua leitura. E será que essa máscara de vilão não é só uma forma de esconder as dores e traumas dele? O que você acha? Bem possível. Afinal, a gente descobre que o passado do Tristan está ligado a Tatiana, a curandeira, e a vila da Eve. E que ele sofreu nas mãos do rei Benedict, o que o levou a se tornar o vilão. Essa revelação humaniza bastante o personagem, né? A gente começa a entender que as ações dele, mesmo as mais polêmicas, vêm de uma história de dor e vingança. Mas me diz, o que você achou da forma como essa informação é revelada? Achei bem interessante como a autora mistura passado a presente, usando flashbacks para mostrar a origem da dor do Tristan. E a conexão com a Tatiana e a vila da Eve deixa a trama mais complexa, mostrando que o passado sempre volta de algum jeito. E é a partir daí que a relação entre Eve e Tristan começa a mudar, né? A Eve passa a ter mais respeito e preocupação por ele, enquanto ele mostra momentos de vulnerabilidade quebrando a imagem de durão. É como se a convivência e a descoberta do passado do Tristan fizessem a Eve vê-lo com outros olhos. A máscara do vilão vai caindo, mostrando um homem ferido, carente de afeto. E essa mudança na percepção da Eve é muito importante para a história, né? Com certeza. E essa mudança é gradual, o que a torna ainda mais legal. No começo, a Eve acha engraçado ser assistente do vilão, mas conforme o conhece, passa a vê-lo como um homem marcado por um passado difícil. E ele, por sua vez, se sente atraído pela luz e pelo otimismo da Eve, algo que falta na vida dele. E essa atração, mesmo com tantos obstáculos, já dá pra sentir, né? O Tristan precisa enfrentar seus demônios, a culpa, a raiva. E a Eve, coitada, dividida entre a lealdade que sente por ele e o medo de se perder nesse mundo sombrio. Falando em mundo sombrio, a explosão no escritório do vilão mostra que o perigo é real, né? E coloca a Eve em risco de verdade. E no meio de todo aquele caos, a relação deles se intensifica. Tem até uns momentos de, digamos, proximidade. Essa explosão que a gente descobre ter sido armada pelo traidor é um ponto de virada na história, né? A Eve mostra coragem e lealdade ao proteger o Tristan, arriscando a própria vida para salvar ele. E que traidor, hein? Quem diria que o pai da Eve ia ser o responsável por tanta confusão? Nossa, total! Imagina o choque que ela teve. Mas mesmo com essa traição, ela não se corrompe. Ela decide entregar o próprio pai pro Tristan. É de partir o coração, né? Mas mostra o caráter dela. Uma decisão difícil entre a família e a justiça. Com certeza. E essa reviravolta, junto com aquele final de tirar o fôlego, o sequestro, a revelação da aliança do rei Benedict com Otto Warson, nossa,
Muita coisa pra processar. Realmente, é muita informação, muita emoção. Mas calma, a gente ainda tem muito o que analisar. O livro nos faz pensar sobre várias coisas, né? O bem e o mal, a natureza versus criação, o poder do perdão. É verdade. E a Eve, no meio daquela loucura toda, vivendo como assistente do vilão, se vê confrontada com cada dilema moral. Totalmente. E a gente acaba torcendo pelo Tristan, mesmo ele sendo o vilão, né? E a Ivy, com aquela bondade toda, nos mostra que essa linha entre o bem e o mal é complicada. Com certeza. E a dualidade do Tristan é o que mais me fascina. Ele é frio, calculista, impõe medo. Mas também tem seus momentos de gentileza, de vulnerabilidade, e aí fica a dúvida. A pessoa já nasce vilã ou a vida que a transforma? Boa pergunta. Você lembra da cena em que ele ajuda a Ivy depois da explosão da torre? Ele cuida dela, se preocupa e até chora ao vê-la machucada. Difícil imaginar que aquele é o mesmo cara que aterroriza um reino. Verdade. E a Evelyn também tem essa dualidade. Ela mente para a família, se envolve em planos questionáveis, convive com violência do mundo do Trista, mas nunca perde a bondade, o senso de justiça. Como se ela tivesse uma luz interior que nada apaga. E a relação deles, né? Começa com medo, desconfiança, depois vira uma dinâmica de trabalho diferente e, aos poucos, vai se transformando em algo mais profundo. A química entre eles é inegável. Total. E o mais legal é que essa mudança acontece aos poucos, sem a gente perceber direito. No começo, a Ivy até tira sarro da situação, de ser assistente do vilão. Mas, conforme conhece o Tristan, começa a vê-lo como um homem ferido, com um passado difícil. E essa empatia, essa compreensão, acho que é o que muda os sentimentos dela. E ele, por sua vez, se sente atraído pela Eve, pela luz que ela emana, algo que falta na vida dele. A cena em que ele observa dançando no escritório, e confessa nunca ter se sentido tão inquieto. Que cena? Você acha que ele se apaixona por ela? A atração é clara, né? Mas é uma coisa complicada, cheia de obstáculos. O Tristan precisa lidar com os próprios demônios, com a imagem de vilão que ele construiu. Se entregar ao amor seria se mostrar vulnerável, algo que ele sempre evitou. E aí disso. Dividido entre a lealdade ao Tristan e o medo de se perder naquele mundo. Eles parecem presos em um jogo de espelhos, refletindo a dor um do outro. E o perdão também é um tema importante na história, né? O Tristan quer vingança contra o rei Benedict, mas também precisa se perdoar pelo que se tornou. E a Ivy precisa perdoar o pai, pela traição, seguir em frente. Verdade. O perdão é algo difícil e individual. E a história mostra que, para seguir em frente, a gente precisa confrontar o passado, perdoar quem nos feriu e, principalmente, a si mesmo. Será que o Tristan consegue se perdoar? Ele se culpa por tudo. Pois é, essa busca por redenção é central na história. E nos faz pensar. O que define um vilão? Dá pra mudar o destino que te impuseram? O Tristan conseguirá se libertar do passado e encontrar a paz? Nossa, muitas perguntas. E acho que essa é a beleza de Assistente do Vilão, né? A gente termina o livro com a cabeça fervilhando, querendo saber o que vai acontecer, pra onde essa história vai nos levar. É verdade. E enquanto a gente espera o próximo livro, acho que vale a pena a gente voltar um pouco e pensar no que a gente aprendeu com essa história. Com certeza. E pra mim o que mais me marcou foi a forma como a autora desconstrói a ideia de heróis e vilões. O Tristan, que no começo parece ser o grande vilão da história, se mostra um personagem complexo, cheio de nuances, com um passado que explica, pelo menos em parte, as atitudes dele. E a Eve, né? Nossa heroína. Ela também quebra os estereótipos, mostrando que a força não está só nos músculos, mas na bondade, na compaixão, na capacidade de perdoar. Exato. E essa subversão de expectativas nos faz pensar nas nossas próprias vidas, né? Quantas vezes a gente julga as pessoas sem saber a história delas, sem entender as dores e as motivações por trás das ações. Verdade. Assistente do Vilão é um convite para a gente ter mais empatia, mais compaixão, para tentar ver o mundo de uma forma mais humana, menos preto no branco. Total. A autora mostra que o bem e o mal não são coisas absolutas, mas forças que existem dentro de cada um de nós. E que nossa jornada, assim como a do Tristan e da Eve, é encontrar o equilíbrio entre essas forças, fazer escolhas conscientes e lutar pelo que a gente acredita, mesmo quando o caminho é difícil. E a história termina com algumas pontas soltas, né? A gente fica querendo saber o que vai acontecer com o Tristan e a Eve, se o amor deles vai resistir a tudo isso, se a justiça vai prevalecer no reino de Rainy Down. Muita ansiedade para o próximo livro. Mas enquanto ele não chega, fica a reflexão. O que a gente pode aprender com a história desses personagens? Como a gente pode aplicar as lições de assistente do vilão nas nossas vidas? Boa pergunta. Para mim, a grande lição é que a vida é cheia de nuances, de tons de cinza. Não existem heróis ou vilões perfeitos, mas pessoas complexas, com qualidades e defeitos, alegrias e tristezas. E a jornada para encontrar o equilíbrio entre a luz e a sombra, entre o bem e o mal que existe dentro da gente, é o que nos torna humanos, o que nos faz crescer e evoluir. E que mesmo no meio do caos, a esperança e o amor podem florescer. E é com essa mensagem que a gente encerra nosso mergulho em Assistente do Vilão.
Esperamos que vocês tenham gostado da conversa, que tenham se conectado com a história. E que continuem explorando o mundo da leitura, sempre em busca de novas histórias, novas perspectivas, novos aprendizados. Até a próxima!